Efésios 4, 22 ao 32. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, a palavra dessa noite, o tema da palavra dessa noite é: não deis lugar ao diabo. É aqui em Efésios, né? Eu não dividi essa mensagem em 3 partes, mas eu vou falar versículo por versículo. Cada versículo eu vou explicando. Então, quando eu disser 22, 25, 24, são os versículos que eu acabei de ler. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, ficar com a Bíblia aberta, é bom. Então, irmãos, aqui eu vou começar no primeiro versículo aqui, que é o 22, que diz assim, ó: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Em outras palavras, abandonemos os velhos hábitos, a antiga maneira de viver, de antes que nós conhecíamos a Jesus. Então, abandonar o velho homem, despir do velho homem, é mais ou menos isso. O que você fazia no passado ficou para trás. Quando você conhece a Jesus, depois mais na frente estarei falando, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa, uma nova criatura, então você já se despojou do velho homem, das coisas que você fazia no passado. O velho homem aqui que eu anotei refere-se à pessoa não salva, dominada totalmente pela natureza depravada. Em Romanos 6:6 diz assim: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele, com Jesus, né, crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, nós temos que honrar. A Bíblia fala também num versículo, que agora não anotei aqui, mas eu lembro que diz assim, que é para nós honrar ao nosso Senhor, ao nosso Deus, com os membros do nosso corpo. O que quer dizer isso? Que o que a minha mão fizer, seja para a honra do Senhor e glória do Senhor. Que aonde meus pés forem, que seja para a glória do Senhor. Até tem um hino que fala, né, que os meus pés somente vão. Um hino que o Marcelo gosta muito de cantar, um louvor da harpa. Que os meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Então, isso é despojar do antigo homem, é não ir mais aonde o velho homem ia, aonde o velho homem colocava os pés antigamente, antes de conhecer a Cristo. Agora não mais. Agora que os nossos pés somente vão aonde Jesus possa ir conosco. Jesus pode ir com você? Pode. Então você vai. Você tem certeza que Jesus estaria ali com você aonde você vai? Pois vá. Não tem certeza que Jesus estaria ali contigo? Não vá, porque não é bom. São coisas
da antiguidade, do velho homem. São atitudes do velho homem que você não deve mais fazer, porque agora você é servo de Deus. Você já tem Jesus no teu coração, já é uma nova criatura. O versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Em Coríntios 2:16 diz assim: nós temos a mente de Cristo. E Romanos 12:2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, nós não podemos sermos conformados com as coisas do mundo. Não vamos nos conformar com as coisas que fazíamos outrora, com esse mundo tenebroso, esse mundo cheio de pecado, que às vezes você olha assim coisas que você fica, principalmente aqui no Brasil, irmãos, vamos falar bem a verdade. Esses dias eu estava assistindo desses videozinhos que a gente assiste na internet, num país, outro aí que eu não vou dizer o nome, mas as criancinhas pequenininhas assim, sabe? Todo mundo pequenininho. Os pais, os professores ensinando eles como se portar. Então, eles ficavam tudo de pezinho assim, tinha uns cabides assim, e daí tinha uma mulher grávida, ali tinha um velhinho com a bengalinha, ali tinha mais uma outra pessoa idosa, e daí as criancinhas saíam da cadeira, devia ser numa sala de uma casa, a pessoa ensinando, ele saía da cadeira, segurava no cabide, ficava de pezinho, e a pessoa idosa, grávida, e a velhinha sentava no banco. O que eles estão ensinando? Ensinando bons hábitos, boas maneiras, o que a pessoa deve ser na vida. Já aqui no nosso Brasil, irmãos, infelizmente, as criancinhas desse tamanho aqui, ó, elas sabem o que elas estão aprendendo? As coisas do velho homem. Aprendendo a cantar essas músicas nojentas aí do mundo, essas músicas maliciosas aí do mundo, as criancinhas desse tamanho aqui, ó, as menininhas, as mães já vestindo elas como se fossem mulheres, sabe? Roupas, menininhas, dificilmente se vê uma menininha com roupa de menininha, geralmente é com roupa de mulher, as menininhas já toda maquiada, toda cheia de, sabe, disso e daquilo, e elas não estão aprendendo boas maneiras, mas ainda tem alguns países que estão ensinando boas maneiras para nossas crianças. Então, irmãos, se o mundo lá fora, a escola não ensina, você tem compromisso diante de Deus de ensinar o teu filho. A Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve seguir, e quando ele envelhecer, ele não vai desviar. Se você ensinar a palavra de Deus, se você trazer teu filho para a igreja, essa palavra vai ficar plantada no coraçãozinho dele, e ele não vai se desviar, e ele não vai se aprofundar nessas coisas do mundo, porque ele aprendeu a verdade, ainda pequeno, quando a terra é fértil, quando nossos filhos são pequenos, a terra do coraçãozinho deles é fértil, mas depois que passa de uma idade, aí passou da adolescência, já não entra mais, o que eles tinham que aprender, já aprenderam. Então, irmãos, vocês que têm filhos pequenos, ensinem a palavra de Deus. A Bíblia diz que é para nós ensinar nossos filhos, em casa, sentado, levantado, andando pelo caminho, é para ensinar nossos filhos. Então, é a tua responsabilidade ensinar como é a vida de um novo homem para teu filho. Continuando aqui. E vos revistais, o 24, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando nós confessamos Jesus, é aquilo que eu tinha dito antes, quando nós confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, nós já não somos mais velhos homens, nós nascemos novamente e já fomos crucificados com Cristo, somos nova criatura e vivemos em novidade de vida, já morremos para o mundo e vivemos para Deus, agora Cristo vive em nós. Gálatas 2:20, que diz assim, ó, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, irmãos,
a partir do momento que você confessa Jesus como Salvador, você já não é mais a mesma pessoa. Porque ele passa a habitar em você e o Espírito Santo é que te conduz em toda a verdade. O Espírito Santo vai te guiar e você por si próprio, você já vai sentir aquilo, puxa vida, tem coisa assim, ó, que te dá o maior prazer, sabe? Lá no mundo. De repente você já não quer mais ir. Aqui na nossa igreja, irmãos, quem aceita Jesus aqui, nunca ninguém vai falar para você, ó, irmão, agora você não pode fazer mais isso e não pode fazer mais aquilo, não pode fazer mais aquilo, não. A gente vai orar por você. E aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração, você vai deixando. Sabe? Às vezes tu vai num lugar que tu era acostumado a ir, você vai chegar lá e não vai achar lugar. Você vai se sentir um peixe fora d'água. E daí você vai deixando por si próprio. E isso, irmãos, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Não somos nós que fazemos. Se às vezes os pastores aqui, ou eu mesma, ou qualquer diácono, ou qualquer obreiro aqui da igreja, impor para você fazer alguma coisa, vai ser um peso para você. Puxa vida, mas eu amo tanto fazer isso, mas eu amo tanto fazer aquilo. Eu amo tanto ir no carnaval, agora a pastora falou que eu não posso ir mais, porque agora eu sou uma nova criatura, agora não posso mais ir, vai ser um peso para você. Mas quando Jesus te libertar, se o Espírito de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. É como aquele que tem um vício, às vezes, de fumar ou de beber. Se nós ficar dizendo assim, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo, a pessoa é livre para ela fazer o que ela quiser. Nós somos livres, nós vivemos num país que nós temos liberdade, graças a Deus. Então, ninguém pode impor a ninguém, você não pode fazer isso, fazer aquilo. O que nós fizemos é ensinar. E quem vai fazer a obra no teu coração é o Espírito Santo. E você vai ser tão livre que não vai mais te fazer falta. Nada daquilo que era antigamente que você fazia e tinha prazer. Agora você é uma nova criatura e o Espírito Santo que passou a habitar em você vai limpando, vai varrendo. Pastora, mas é de uma hora para outra que eu fico liberta? Não necessariamente. Eu já vi pessoas que foi assim, ó, se converteu e virou da noite para o dia, do vinho para a água. Mas não, geralmente é gradativamente, sabe? Gradativamente o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e vai nos lapidando. Eu sempre eu falo assim que faço a comparação que a nossa vida é como aquela árvore lá que o lenheiro tira lá do mato, derruba aquela árvore toda cheia de caroço, e daí ele dá uma limpada, tira os galhos, e daí depois ela vai para uma serraria, sei lá, tira mais umas cascas ali, faz umas pranchas, né? E depois ela passa por um beneficiamento, e ela fica muito bonita, e tornam ela um móvel, ou numa casa mesmo, aquelas tábuas muito bem lapidadas, bem bonitas, e assim somos nós. O Espírito Santo vai limpando gradativamente, um pouquinho de cada vez, um pouquinho cada dia, conforme você vai buscando o Senhor, conforme você vai orando, o Espírito Santo vai te enchendo e você vai transbordando, e conforme você vai transbordando, aquilo que te atrapalha, aquilo que perturba a tua vida, que te traz tristeza, as mágoas, as dores, as angústias, vai saindo. Aquilo que te afasta de Deus vai saindo do teu coração, conforme o Espírito Santo vai te enchendo. E é assim que acontece, é gradativamente. Amém? Continuando aqui. Eu não lembro, irmão, qual versículo que eu falei por último. Alguém lembra? 23? Não, era o 24, eu acho. E agora aqui eu já estou no 25 agora. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixamos, isso que quer dizer isso, irmão? Ó, deixemos as mentiras e o engano do mundo, e vivamos uma vida verdadeira. Quando nós vivíamos longe de Deus, vivíamos uma mentira, um engano.
agora nós deixamos a mentira, deixamos aquele engano lá que nós vivíamos, e nós vamos anunciar a verdade do Evangelho. Por isso que também não devemos mentir uns aos outros, mas falar a verdade. Se continuarmos a mentir, estamos dando lugar ao diabo. Então, irmãos, aqui, deixando a mentira, quando nós nos convertemos, nós deixamos essa mentira que nós vivíamos. Lá no mundo, nós vivíamos uma mentira, que nos diziam que para nós nos salvar, nós tínhamos que fazer um sacrifício, nós tínhamos que fazer isso, a gente tinha que fazer aquilo para ser salvo. E depois, quando nós encontramos Jesus, nós largamos essa mentira. Porque daí, irmãos, a gente descobre a verdade. A gente descobre que o único meio de ser salvo é confessando Jesus como o único e suficiente Salvador. É deixando as coisas velhas, é se tornando uma nova criatura. É nascendo de novo. Se tu não nascer de novo, tem uma palavra da Bíblia, eu acho que é Nicodemos, né, que foi perguntar para Jesus o que ele devia fazer. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Para você ser salvo é só através de Jesus Cristo. Então você chegou ao conhecimento da verdade. Você largou aquela mentirada que te ensinavam, que você tinha que pagar promessa. Não, se eu fizer uma promessa de não sei quantas campanhas e não sei quantos isso e quanto aquilo, eu vou ser salvo. Ninguém é salvo. Ninguém é salvo se não for pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador, ele é salvo, ele recebe salvação. Mas nós temos que confessar com a nossa boca, dizer assim: Jesus, eu aceito a ti como Salvador. Também a Bíblia diz que para nós nos tornarmos filho de Deus, nós temos que aceitar Jesus, temos que crer em Jesus, e aceitar Ele e seguir a Ele. Tem gente que fala, todo mundo é filho de Deus. Irmãos, nem todo mundo é filho de Deus. Aqueles que leem a palavra, que leem a Bíblia, que estudam a palavra, vão descobrir que nem todos são filhos de Deus. As pessoas do mundo todo são criaturas de Deus. Agora, só passa a ser filho de Deus quando confessar Jesus Cristo com a sua boca. Confessa Jesus com a tua boca. Jesus é o único que pode te salvar. Agora o 26. Diz assim, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando pecamos, damos lugar ao diabo. Quando nós, como novos homens, irar-nos, quando nós, como novos homens, nos irarmos, não devemos pecar. Por isso, para isso ser possível, temos que usar o autodomínio, ou domínio próprio, que é um dos dons do Espírito Santo. Às vezes nós somos testados, né, irmãos? Dificilmente você irá e não pecar. Mas quando você se irá, eu lembro que o meu esposo, que já está com Cristo, falava assim: quando você ficar irado, fecha a sua boca. Porque se abrir a boca, sai coisa que depois você vai arrepender. Quando você fica irado com teu esposo, com tua esposa, fica quieto, fecha a boca, que é bem melhor. Quando ficar irado, passou a ira, você pode dizer o que você quiser, sem ira, só na conversa, só no papo. Mas enquanto estiver irado, o que você falar vai ser para amaldiçoar a tua esposa, ou o teu esposo, ou o teu filho, ou a tua filha. Se você estiver irado, por favor, fecha a tua boca. Vamos ver se nós conseguimos fazer esse teste, né? Muitas vezes nós somos testados, e às vezes acontece nós ser assim, estar em situações que a gente se ira. Eu lembro uma vez que eu estava parado num semáforo e eu estava subindo, eu saí lá da Jane, né, Jane? Lembra, né? Eu saí da Jane, e para sair lá da Jane, meio que uma subidinha. Eu subi e parei no sinaleiro, tinha mais 2 carros na frente, e uma mulher veio e pá, atrás da caminhoneta. Ainda bem que tinha aquele negócio, assim, uma bola, mas mesmo assim, foi mais de R$2.000 para arrumar aquilo lá. Mas na hora, assim, sabe quando se dá aquela ira? Puxa vida, a mulher não viu que o sinaleiro está fechado, tem 3 carros na frente dela, como é que ela vai bater atrás do meu carro? Aí, levantei do banco, né, tirei o cinto. Enquanto eu tirei o cinto, a ira passou. Cheguei lá, simplesmente eu falei: agora o que vamos fazer?
Daí, coitada da mulher, me deu até dó dela. Aí já foi tirando os documentos, me mostrando, tirei a foto dos documentos dela, tá, guardei, dei o telefone para ela me ligar, para a gente acertar, ela falou que não precisava chamar, que ela ia acertar. Aí, tá, passado uns dias, a mulher não me ligou, eu liguei para ela. Daí ela falou, então, a senhora vê, eu estou fazendo tratamento para câncer. Quando ela falou assim, eu estou fazendo tratamento para câncer, na hora eu falei, ó, risca meu telefone, esquece o meu telefone, não me ligue mais. Falei, ó, deixa para lá, como que eu vou cobrar uma mulher que está fazendo tratamento para câncer? Se era verdade, irmãos, eu não sei. Se era mentira, eu também não sei. Mas, meu Deus, me deu tanta graça, sabe? Eu não pequei, eu consegui pagar o conserto da caminhonete e deu tudo certo. E não precisei pecar, porque vale muito mais você ter um prejuízo, às vezes, financeiro, do que você pecar, dar lugar ao diabo e depois ele vem e te cobra. Ele tem legalidade. Quando nós demos lugar ao diabo, nós damos legalidade para ele. Ele tem direito legal de nos castigar, sabe? Então, é melhor você fechar a boca na hora que você está irado. Ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes o marido e a mulher brigam, né? Ou mesmo com os filhos, e daí passa um dia, 2 dias, fica lá emburrado e ninguém fala nada. Irmãos, a Bíblia fala que não é para pôr o sol sobre a nossa ira. Antes que o sol se põe, vai lá e conversa com a pessoa. Ó, eu fiz isso, me perdoe. Né? Eu fiquei muito bravo com você por causa disso e disso, mas por favor me perdoa e esquece. Mas não vamos esquecer sem perdoar, porque se você esquecer sem perdoar, não está certo. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Isso eu vou falar no último versículo. Então agora o 27, que é o título da mensagem, que é o tema da mensagem. O 27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Paulo nos exorta a fechar brechas ou territórios para a influência maligna na vida pessoal, emocional e espiritual. Tudo que nós fazemos fora do plano de Deus, desobedecendo, é dar lugar ao diabo. Então, irmãos, tem coisa que a gente faz assim, ó. Meu Deus, irmãos, eu esses dias, lá em casa, assistindo um filme, já tinha orado, já tinha lido a palavra, fiz o culto, que eu sempre estou fazendo um culto, eu faço um culto doméstico, mesmo sozinho eu faço um culto, ou de manhã ou à noite, eu estou fazendo o culto, às vezes faço de manhã e à noite, já tinha feito o culto, vou assistir um filme. E daí, não sei por que cargas d'água, eu achei aquele filme lá, é um filme bem terrível, Premonição. Aí comecei a assistir aquele filme assim, e daí eu vi que ia ter morte. Eu falei, não, acho que não vou assistir não. Mas continuei assistindo, mas abri o celular, abri uma rede social ali, fiquei olhando. A primeira coisa que veio, irmãos, estava na linha do tempo ali da Fábio, da minha filha. Estava escrito bem assim, irmãos. Não é mentira, isso é verdade. Você está dando lugar ao diabo e não está percebendo. Vocês têm noção do que é isso? Vai dizer que não foi o Espírito Santo que falou comigo. Você está dando lugar ao diabo e não está percebendo. Era bem completa a mensagem. Irmãos, eu fiquei com uma vergonha do Espírito Santo e de Deus, eu desliguei a televisão na hora. Sabe, irmãos, às vezes o inimigo é astuto. Às vezes através... Não é pecado você assistir filme, não é. Mas tem tipo de filme que é pecado, sim. Que você está dando lugar ao diabo. Então, eu procuro assistir agora aqueles filmes que é baseado em fatos reais. Esses filmes, principalmente os de milagre. É tão bom a gente assistir esses filmes. A fé da gente sobe, né, vai lá em cima. Então, irmãos, eu estava dando lugar ao diabo e não estava percebendo. Mas Deus é tão misericordioso que Ele falou comigo. Você está dando lugar ao diabo e não está percebendo. Mas foi uma lição, agora eu estou esperta. Continuando. Quando damos lugar, ele terá legalidade e pode fazer estrago na nossa vida. Então, quando nós damos lugar ao diabo, às vezes ele entra com uma enfermidade na nossa vida, tem direito legal, ele vai chegar e vai fazer o estrago. Às vezes ele separa a família, às vezes ele faz a pessoa ganhar conta na firma. Tantas coisas que ele pode fazer tendo legalidade. Mas nós podemos fechar essas brechas. Nós podemos pedir perdão para o Senhor
e fechar as brechas. Quando nós pedimos perdão, nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, o Senhor fecha as brechas. Ele fecha as brechas e daí o inimigo não tem mais legalidade. Depois que nós confessamos ao Senhor e pedimos perdão, nos arrependemos, essas brechas são fechadas e o inimigo não tem mais legalidade sobre a nossa vida. Agora o 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Agora, como novas criaturas que somos, em vez de tirarmos o que é dos outros, trabalhamos e assim podemos dar o que a quem tem necessidade. Como diz o apóstolo Paulo em Atos 20:35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, aqui, o apóstolo Paulo diz que é melhor você dar, você está em melhor condições quando você consegue dar, do que quando você precisa receber. Então, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia falcatrua, não faça mais. Agora você é uma nova criatura, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, então agora você não deve mais fazer isso. Agora você vai trabalhar com tuas mãos e vai ajudar os necessitados. Vocês lembram do Zaqueu? A história do Zaqueu, que as crianças da escolinha dominical sabem, você também sabe? Quando o Zaqueu encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele falou assim, ó, se alguma coisa eu tenho defraudado, se alguma coisa eu tenho roubado, eu quero restituir 4 vezes. Eu restituo 4 vezes o que eu porventura eu tenha roubado. Ele não falou que ele roubou, mas ele falou que se porventura ele tinha defraudado, ele tivesse defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, aquilo que ela fazia de errado, ela já não quer mais fazer. Ela já vai odiar aquilo, ela vai ter nojo das coisas que ela fazia de errado. Daí o Zaqueu, né? Jesus falou, desce depressa, que hoje me convém pousar em tua casa. Você já pensou se ele tivesse pego alguma coisa de alguém e agora Jesus vai pousar na minha casa e ele sabe tudo o que eu faço? Então ele já foi entregando o ouro. Falou, ó Senhor, se alguma coisa eu peguei de alguém, eu já vou restituir 4 vezes e está tudo certo. E Jesus foi pousar na casa dele e veio uma grande salvação para ele naquela noite que Jesus pousou na casa dele. Continuando aqui o 29, só falta 3, irmãos, não precisa vocês dormir. O 29 agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Você tem noção? Aqui não diz algumas palavras torpes. Não é para nós sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Quando falamos palavras torpes, estamos dando lugar ao diabo. Mateus 12, 36 e 37 diz assim, ó, mas eu vos digo, Jesus que disse, mas eu vos digo, que toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo. Vocês têm noção, irmão? Se a gente fosse se ligar, realmente se ligar para isso, irmãos do céu, a gente que fala não sei quantas mil palavras por dia, nós que somos mulheres, né, que diz que a gente fala muito mais que os homens, a gente ia falar menos do que os homens, sabe? A gente ia travar a nossa boca, não ia falar tanto, porque uma boa parte do que a gente fala são palavras frívolas, e nós vamos ter que dar conta no dia do juízo de cada palavra que nós dissermos, cada palavra maldita, que não foi uma palavra bendita, que foi uma palavra maldita, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. E o 36, esse é o 36, e o 37 diz assim, ó, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Por que pelas nossas palavras também nós seremos justificados, irmãos? Porque o dia que tu falar com a tua boca, que tu confessar com a tua boca, Jesus, eu estou aceitando o teu sacrifício na cruz do Calvário.
Eu estou me comprometendo a te seguir, Jesus, de hoje em diante, porque eu sei que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva à salvação. Essas são palavras eternas que vão ficar gravadas. Naquele dia lá vai estar escrito assim, ó, no dia 15/2/2026, tal pessoa assim, assim. Ela aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E para os que estão em Cristo Jesus, já não há condenação, mas passou da morte para a vida. Então, irmãos, isso é um privilégio, você poder abrir a tua boca e dizer, Jesus, eu te aceito, escreve meu nome no livro da vida. Porque eu sei que vai ter um dia que eu vou chegar no grande trono branco, e ali eu serei julgada pelas minhas palavras, e eu serei condenada, ou serei absolvida, conforme o que eu falei nesse mundo. Então, irmãos, vamos cuidar o que falamos, vamos cuidar das nossas palavras. Continuando aqui. Irmãos, ainda sobre as palavras. Às vezes você, que eu falei anteriormente, né, que às vezes a gente fica nervoso e fala palavra. Quando você fala palavra, alguma palavra assim de maldição para o teu filho. Ah, mas eu nunca falei maldição para o meu filho. Eu nunca falei. Mas e quando você fala que ele é um burro, que ele não sabe nada, que ele nasceu para incomodar, que ele só dá trabalho? São todas essas palavras, palavras de maldições. Eu lembro, irmãos, que uma vez nós tínhamos uma amiga nossa, era uma moça dela, depois ela tinha a casa dela, e ela veio pedir oração para o Odair. Ela falou, pastor, por favor, ora por mim. Lá em casa, pastor, se eu deixar comida de um dia para outro, em cima do fogão, no outro dia eu vou lá, a panela está cheia de bicho. E a minha mãe falou que quando eu era pequena, ela falou assim, eu lembro que quando eu era mocinha, a minha mãe falava que eu era tão relaxada que quando eu casasse e tivesse a minha casa, na minha casa ia ter cheio de bicho, ia ter bicheira na minha casa. Foi uma palavra de maldição que a mãe soltou e a filha estava colhendo, sabe? A mãe jogou essa palavra de maldição e a filha estava recebendo ali a herança. Então, irmãos, olha, cuide no que vocês dizem para os seus filhos. Fala a palavra de bênção. Fala que o meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção, minha filha é uma bênção. Eu lembro que quando os meus eram pequenos, às vezes a vontade era de esganar, irmãos. Às vezes a vontade era de esganar. Mas não que eu não chegasse a varinha. Mas eu dizia, o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção. E eu tenho colhido os frutos, graças a Deus. Os meus filhos, no decorrer da vida, eles têm sido uma bênção. Hoje eles são pais, e só não são avós ainda, porque a minha neta não quis casar, quis estudar. Mas senão já eles seriam avós também. E eles são uma bênção na minha vida, os meus filhos são uma bênção na minha vida. Mas eu soube falar a palavra de bênção sobre eles. Eu aprendi cedo, graças a Deus. Graças a Deus que eu aprendi cedo. Continuando aqui. O 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Vocês têm noção, irmão, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o selo da promessa. Se você tem o Espírito Santo, não tem como você se perder. Como que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo vai se perder? Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque se nós entristecermos o Espírito Santo, ele se retira de nós. E o Espírito Santo não pode se retirar de nós de jeito nenhum. Porque ele é o selo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Quando Jesus subiu, ele mandou o Espírito Santo, que ele ia ser a garantia da nossa salvação. Se você chegar ao Pai sem o Espírito Santo, você está sem a garantia. Você está sem aquilo que garante a tua salvação. Então, não vamos entristecer o Espírito para que ele não se afaste de nós. Lembrando quando Davi disse no Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença. O Davi tinha pecado contra Deus e daí ele se arrependeu e ele falou assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Então, o próprio Davi nos deixou esse exemplo, que mesmo nós caindo em pecado às vezes, nós podemos orar, nos arrepender, pedir perdão e pedir para o Senhor não afastar o Espírito Santo de nós. Que jamais o Espírito Santo seja afastado da nossa vida. Então foi porque o Davi pecou. Quando nós pecamos, temos que nos arrepender, pedir perdão para que o Espírito Santo não se entristeça e se afaste. É Ele que nos garante a redenção. E agora para o penúltimo versículo. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados de entre vós. Irmãos, às vezes as pessoas guardam amargura, né? Guardam rancor, guardam ira, guardam cólera contra as outras pessoas. Isso tem que ser tirado das nossas vidas. Quando nós passamos a ser novas criaturas, nós temos que largar isso, deixar de lado. Toda amargura, toda ira, nós temos que deixar fora. Aqui fala em gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentro de vós. Então, principalmente a gente que às vezes convive com o pessoal que ainda não conhece Jesus, a gente percebe, né, quando eles falam aqueles palavrão, parece que dá um choque dentro da gente, né? A gente se sente assim, meu Deus, como que eu estou aqui perto, parece que a gente está assim meio que num chiqueirão de porco, quando a gente ouve aqueles palavrões, aquelas coisas terríveis que eles falam. Então, é para deixar isso, deixar toda a malícia. Às vezes você não pode falar uma coisa assim que a pessoa já malicia. Tem pessoa assim que parece que tem o dom da malícia. Tudo que fala malicia, a pessoa fica maliciando. Então isso é pecado, toda malícia é para ser tirado do meio de vós. E o 32 diz assim, ó: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós temos que perdoar os nossos irmãos. A oração do Pai Nosso diz, né, que o Senhor nos perdoe assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E como que nós perdoamos os nossos devedores? Às vezes fica tempo, né? A mágoa fica aqui, a gente não consegue perdoar. E daí é bem desse jeitinho que Deus vai nos perdoar. É assim como nós perdoamos nossos devedores. Se você perdoar rapidinho, Deus também vai te perdoar rapidinho quando você fizer alguma coisa errada. E se você demorar a perdoar o teu semelhante, Deus também vai demorar a perdoar você. Então, convém, irmãos, que nós perdoamos quanto antes os nossos devedores. E agora, você já sabe como não dar brechas nem território ao diabo em sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Guarde essa palavra no teu coração. Que essa palavra sirva de ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos estar orando. Grande Deus Pai, Criador de todas as coisas. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer de todo o nosso coração, porque nós transmitimos a palavra que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Nós estamos, Senhor, aqui para Te agradecer, porque o Espírito Santo falou bem forte comigo nessa palavra. E eu sei que falou com meus irmãos também. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos, porque o Senhor exorta o filho que o Senhor ama. O Senhor açoita o filho que ama. E o Senhor nos ama, e o Senhor nos corrige, para nós não sermos condenados com o mundo, Senhor. Nós Te agradecemos, Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós Te louvamos. Abençoa que cada irmão que está aqui, Senhor, possa levar para a sua vida essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem também, através das redes sociais, que eles possam guardar essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.